Falem, meus caros, aqui Rafael Calil, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, no canal Fisioterando, para falar de saúde com vocês. Hoje o tema é dor e osteopatia. Como essas duas coisas vão interagir? Bom, vamos lá. Como é que a gente pode falar sobre dor? Dor é uma situação bastante complexa. Dor é um sentimento, a sensação de dor. E a sensação, ela muitas vezes é envolvida com vários fatores. A gente chama de uma questão multifatorial. Ou seja, se você está ansioso, se você está nervoso, se você está um pouco deprimido, triste, depressivo nessa situação, a sua dor pode ou aumentar ou diminuir, depende de como isso acontece. Hoje em dia, é fato dizer que a dor é uma situação biopsicossocial, ou seja, o fator biológico, ou seja, um problema na sua coluna, vamos dizer assim, uma hérnia de disco que pode estar gerando dor. Esse seria um problema biológico. Psico, às vezes uma questão emocional, medo, alguma coisa nesse sentido, fobia. Social, às vezes você está com algum problema na sua família, às vezes você está com algum problema no seu trabalho. Então esse biopsicossocial é uma situação que pode incrementar, ou seja, a dor pode aumentar por conta desse fator biopsicossocial. Na osteopatia, nós temos, a gente trabalha com a dor pensando na hipermobilidade e na hipomobilidade das estruturas. Uma estrutura que está hipomóvel, ela está se movimentando menos do que deveria. Em contrapartida, uma coisa que está hipermóvel, uma estrutura hipermóvel, é uma estrutura que está se movimentando mais do que deveria. Esta é uma situação que a gente precisa corrigir. Muitas vezes a dor não está no hipomóvel, no que está se movimentando menos, ela está no hipermóvel. E aí, o osteopata, ele procura o problema na hipomobilidade. Enfim, entendido que a dor é uma situação multifatorial, vamos trabalhar com a osteopatia. O que a osteopatia pode te ajudar nessa dor? A osteopatia é uma metodologia, ela não é apenas uma técnica, como se fosse uma técnica de alguma coisa muscular, articular, óssea. A metodologia da osteopatia, em muitos países, a osteopatia é uma profissão. No Brasil, a osteopatia ela foi englobada como especialidade da fisioterapia. É importante dizer que a osteopatia, como a fisioterapia, lida muito com o movimento. O nosso foco, o foco do fisioterapeuta especialista em osteopatia é o movimento. Ou seja, o que não está movimentando ou que está movimentando menos do que deveria é o que a gente busca tentar corrigir para que os problemas biológicos sejam corrigidos. Vamos imaginar que você tem um problema na coluna, uma dor na coluna. Entenda só, dor na coluna. Se você é uma pessoa que naquele momento está passando por um problema familiar, por um problema de trabalho, essa dor, ela quanto está doendo de 0 a 10? Imagine como é complexo essa questão. Se você está passando por uma situação de estresse, por uma situação de depressão, essa dor pode estar aumentada. Mas vamos pensar na parte biológica. Muita gente fala da tal da hérnia de disco, do bico de papagaio. O que acontece? Isso gera dor? Até gera, mas a ciência já nos comprova que em pouquíssimos casos esse tipo de disfunção, esse tipo de patologia gera dor. Ele não é um causador de uma dor. A osteopatia vai fazer uma avaliação pensando nos princípios. Um dos princípios interessantes que vale a pena ser dito é da unidade do corpo. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma dor na sua coluna, o osteopata vai necessariamente tratar diretamente a coluna? Não é isso que acontece. O osteopata vai entender você como uma unidade. De repente, essa dor pode estar vindo do seu pé, do seu joelho, do seu quadril, de algum dos seus órgãos internos. Então, o fisioterapeuta osteopata vai te avaliar de uma maneira mais generalizada, mais global e tentar achar o gatilho dessa dor. A gente muitas vezes fala causa, mas a causa, como a gente já disse, é multifatorial de dor. Então a gente vai procurar o gatilho dessa dor, o que vai poder na parte biológica estar gerando esse problema, o que está hipomóvel, o que está movimentando menos. Então o fisioterapeuta osteopata faz essa avaliação,
procura esta disfunção e através disso ele atua de maneira terapia manual, ou seja, o maior trabalho do fisioterapeuta osteopata é com as mãos. Ele vai usar a cabeça para poder descobrir essa disfunção e através das suas mãos ele vai atuar para retirar essa disfunção. A partir do momento que este movimento é reestabelecido, o seu corpo devolve a função para aquela estrutura. Aí a parte biológica da sua dor está tratada. Neste momento, você começa a ter uma redução nessa dor. Por que você tem essa redução nessa dor? É muito comum quando você faz o seu corpo voltar a ser o que deveria ser, ele mesmo vai procurando e se adaptando para poder melhorar todas as funções, diminuindo a dor dessa maneira, o que a gente chama de autocura. Ele se autocura. Por isso, na maioria das vezes, a fisioterapia osteopática não é como a fisioterapia convencional, que às vezes você atende 2 vezes, 3 vezes por semana. Na maioria das vezes, é 1 vez por semana por conta de você ter que esperar o corpo reagir àquela ação. Outra situação que seria interessante nós falarmos da dor e a osteopatia agindo nessa dor é que muitas vezes, pela disfunção ou a hipomobilidade não estar no lugar onde está doendo, a gente consegue atuar na sua dor atuando em outra área do seu corpo. Um exemplo, às vezes você está com uma dor no seu ombro direito. A hora que você eleva o cotovelo, eleva o braço, você sente dor. Muitas vezes, é um exemplo, tá? O osteopata vai trabalhar nas suas vísceras, no seu fígado, no seu músculo diafragma, que é um músculo que fica nessa região, o órgão que fica nessa região, trabalhar na mobilidade dessas estruturas para, com a resolução dessa disfunção, melhorar a movimentação do seu braço, diminuir a hipermobilidade que pode estar gerando. E aí a sua dor, com esse tempo de 1 semana, 72 horas, 1 semana, você tem a redução dos sintomas dolorosos. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você vai querer ver no canal, vai ter toda semana um conteúdo novo nesse sentido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha e fique ligado nos próximos conteúdos. Até mais!